Fala Doc, tudo bem? Aqui é o Clóvis. Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho mais sobre hipertensão intracraniana e mais essa aula do módulo de neurologia da MedSimple. Nós vamos começar estudando sobre pressão intracraniana, um conceito sobre o que é isso, porque a gente tem uma pressão natural dentro da nossa cachola. Mas o que é essa pressão? Por que ela se eleva? Nós vamos estudar a fisiologia disso para poder entender quais são os sinais e sintomas, o que gera os sinais e sintomas característicos da hipertensão intracraniana. Nós vamos estudar também as etiologias e os tratamentos possíveis para essa síndrome. Então, primeiro eu quero que vocês pensem num metrô, numa estação de metrô, aquela que é atarracada de gente. Naturalmente, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se um metrô está muito atarracado, pessoas precisam sair para que outras pessoas possam entrar. Porque o metrô não é um material expansível, ele é um metrô. Então, ele tem uma lotação máxima. E, pensando na nossa cachola, é a mesma coisa. Dentro do nosso crânio, nós temos ele é ocupado 80% pelo nosso cérebro, 10% pelo líquor e 10% pelo sangue. Isso ele fica equilibrado dentro disso, gerando uma pressão intracraniana normal, que gira até 15 milímetros de mercúrio. A doutrina Morrow-Kelly, que vocês devem conhecer já, estabelece justamente que o cérebro, como está no crânio inextensível, quando o volume de um componente intracraniano aumenta, há deslocamento de líquor ou sangue para compensar. O que isso quer dizer? Se a gente tem um aumento de alguma dessas estruturas que a gente comentou, líquor, sangue, ou até mesmo alguma massa que surge, alguma outra coisa vai precisar sair. E o nosso cérebro tem a capacidade de compensar o aumento súbito de algum desses componentes. Por exemplo, se nós temos alguma massa, a gente tem a drenagem, como vocês podem ver, de volume venoso, principalmente, ou de líquor para isso. Então, tendo essa capacidade de drenagem, a pressão continua constante durante um determinado tempo. Porém, conforme a massa ou aumento de volume continua, nós temos que essa compensação não vai ser o suficiente. E então, nós vamos ter um aumento não linear da pressão intracraniana. Que nem eu falei, abaixo de 15 milímetros de mercúrio é normal. Vocês podem ver aqui que a gente tem um aumento de volume maior aqui no início, com um aumento pequeno da pressão intracraniana. Porém, passado a capacidade de compensação da pressão do aumento de volume, a gente vai ter um súbito aumento de pressão. E isso aqui consiste na sintomatologia da pressão intracraniana. Porque a gente vai ter uma redução de fluxo sanguíneo. Só para pensar. Como é que funciona o bombeamento de sangue dentro do nosso organismo? Ele funciona com base de um ponto com uma pressão X, leva com que um fluido, que é o sangue, vá para um ponto com menor pressão, Y. Só que se esse ponto com pressão Y, que no caso a gente está falando é do crânio, ele apresenta um aumento súbito de pressão, o ponto X não vai conseguir mais vencer a pressão que está ali. Isso é um princípio de hidrodinâmica. Então, isso vai diminuir pouco a pouco o fluxo sanguíneo dentro do cérebro. Então, isso que vai estar gerando a sintomatologia da hipertensão intracraniana. E o que é essa sintomatologia da pressão intracraniana? Bom, de maneira geral, são sintomas que representam compressão das estruturas nervosas. Por exemplo, a gente vai ter cefaleia difusa, com exacerbação à manobra de Valsalva. Nós podemos ter náuseas e vômitos com compressão do centro do vômito. A gente vai ter alterações visuais, e daí vale a pena lembrar da neuroanatomia, de por onde passa os tratos visuais, por onde passam os nervos que inervam tanto o olho, quanto a motilidade ocular, quanto a parte que capta a visão. Então, a gente pode ter diplopia, escurecimento da visão, e nós podemos também ter o zumbido aparecendo aqui como um dos sintomas.
No exame físico, a gente vai estudar justamente o estado mental, então a gente aplica a escala de Coma de Glasgow com certeza sobre a suspeita, porque a gente pode ter uma tendência a rebaixamento do estado mental, e esse rebaixamento pode ser súbito e pode ser bem importante, justamente porque se nós temos um rebaixamento do estado mental, nós podemos ter outros órgãos sendo comprometidos, principalmente do ponto de vista respiratório. Vocês sabem, Glasgow abaixo ou igual a 8, a gente precisa fazer intubação protetiva das vias aéreas. Nós temos também paralisia de sexto par, ou seja, a gente começa a ter uma oftalmoparesia, o nervo abducente começa a não funcionar como deveria. A gente tem uma diminuição do reflexo pupilar e nós podemos ter papiledema. Ou seja, pela avaliação de escala de Coma de Glasgow e pares cranianos, a gente já pode aventar a suspeita de hipertensão intracraniana. E o que a gente realmente precisa ficar muito atento, só para pensar. A partir do momento que a gente conseguiu compensar, tirar o sangue do cérebro, conseguiu tirar o líquido do cérebro, porém a pressão continua aumentando. Qual que é a outra estrutura que está ali dentro? O próprio cérebro. E esse é um grande perigo. A herniação do cérebro, o momento que o cérebro desce pelo forame magno e que pode começar a dar alguns sintomas bem importantes. Desses aqui se destacam a tríade de Cushing, que consiste em bradicardia, hipertensão e depressão respiratória. Isso aqui é o caos na emergência. Nesse momento aqui, esse paciente que naturalmente já seria provavelmente o paciente mais grave da emergência, porque a hipertensão intracraniana é uma emergência clínica. Nesse momento, para tudo e corre para pegar e cuidar desse paciente. E falando em injeção, a gente pode ter algumas síndromes herniárias que a gente pode ver, como a herniação subfalcina, a herniação central, a herniação uncal e a tonsilar. Cada uma delas vai ter uma sintomatologia específica, conforme nós podemos ver aqui. A herniação subfalcina vai cursar principalmente com disfunção da parte medial do lobo frontal, como vocês viram. Tem o giro do cíngulo sendo envolvido. E isso vai levar, se afeta o lobo frontal, a partir da nossa iniciativa, então vai ter diminuição da iniciativa. A gente vai ter que a pessoa vai apresentar abulia, dificuldade de tomar iniciativa para fazer as coisas, dificuldade de expressar suas vontades. A gente tem a herniação transtentorial descendente, na qual a gente tem a anterolateral, cursando com parte anterior do lobo temporal e uncus herniando. Nesse caso, a gente pode ter paralisia de terceiro par e fraqueza ipsilateral. Nós podemos ter a herniação posterolateral, que vai estar com giro parahipocampal posterior. Isso vai cursar com síndrome de Parinot, seguida de coma. Síndrome de Parinot, ela é até interessante. Ela cursa com sintomas muito similares à da conjuntivite. A gente vai ter uma linfonodomegalia seguida com uma conjuntivite granulomatosa, é bem interessante, recomendo pegar e dar uma estudadinha sobre o que é isso. A herniação transtentorial descendente central vai cursar com agitação, obnubilação, fraca reação de pupilas e decorticação seguida de descerebração. A gente evolui também com a tríade de Cushing, coma e, enfim, a morte. Então, bem importante a gente pegar e ficar atento ao risco de herniação cerebral. A gente tem também a herniação tonsilar, que vai estar envolvendo as tonsilas cerebelares, o bulbo e a ponte. Nós vamos ter queda do estado mental, parada respiratória e instabilidade hemodinâmica. Temos também a herniação transtentorial cerebelar ascendente, que a gente vai ver que vai afetar principalmente as estruturas do mesencéfalo e estruturas mediais do cerebelo. Nós vamos ter queda do estado mental, parada respiratória, estabilidade hemodinâmica, bradicardia e miose. Nós temos também a herniação transalar, que vai envolver principalmente o giro frontal inferior descendente ou corno temporal anterior ascendente, que vai cursar com sintomas de infarto de artéria cerebral média
ou média e anterior. Enfim, fazendo uma revisão básica na questão das síndromes lineares, mas vamos entender o que pode causar a hipertensão intracraniana. Bom, de maneira geral, a gente tem que pensar tudo que faz com que aumente o volume dentro do encéfalo. E o que aumenta o volume? Massas aumentam o volume. Então, sangramento, por exemplo, é uma coisa que pode aumentar o volume dentro do crânio. Então, traumatismo crânioencefálico, hemorragia intracraniana, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, massas como neoplasias também podem pegar e estar presentes, hidrocefalia. Se a gente for parar para pensar também, a inflamação. Inflamação? Sim, inflamação. Porque inflamação gera edema. Então, meningite, encefalites podem causar isso também. Vasculites também são responsáveis. Então, a gente tem que pensar tudo aquilo que faz com que o volume intracraniano aumente pode ser uma possível etiologia de hipertensão intracraniana. E a partir do momento que a gente suspeita, a gente tem um diagnóstico que é clinicamente suportado por exames de imagem e história do paciente. Ou seja, a gente tem a suspeita clínica e a partir da suspeita clínica a gente pede alguns exames, principalmente de imagem, para avaliar. Mas é muito importante a gente ter em mente. A gente manda para TC paciente com Glasgow abaixo de 8? Não manda. Então, a gente tem que sempre lembrar, se a gente tem sinais clínicos que corroboram que a gente tem essa suspeita, a gente precisa tratar imediatamente, priorizando a ressuscitação do paciente. Dentro da hipertensão intracraniana também é bem importante a gente lembrar que não é só simplesmente diagnosticar. A partir do momento que a gente diagnostica, a gente tem que monitorar o paciente. E quais são as indicações para o monitoramento? A suspeita de hipertensão intracraniana, muito bom. O Glasgow menor que 8 também é uma indicação. Rebaixamento de consciência, sempre a gente tem que pensar em hipertensão intracraniana. Pacientes com diagnóstico que exige cuidado médico agressivo, como TCE grave, acidente vascular hemorrágico, hemorragia subaracnoide aneurismática, porque são acidentes que podem levar a aumento de volume intracraniano. E a gente, na imagem, a gente vai pedir e a gente pode enxergar lesões expansivas, mudança de linha média, apagamento das cisternas da base. Mas, importantíssimo, não ter isso não exclui o diagnóstico. Então, pode ser válido repetir a imagem em um segundo momento também. E como é que se dá essa monitorização? Bom, existem algumas maneiras de monitorar, né, que eu verifiquei no UpToDate quando a gente estava vendo essa aula. O padrão ouro é interventricular, porém, se botar um catéter intraventricular, isso tem um altíssimo risco de infecção. No UpToDate estava trazendo uma taxa de infecção de 20%. Agora imagina, você tem um paciente que está tão grave a ponto de tu pegar e ter que colocar um catéter lá no ventrículo do indivíduo. E você ainda aumenta em 20% a chance dele ter uma encefalite ou meningite. Complicado. A gente tem também a monitorização intraparenquimatosa, que ela é mais fácil e tem menos infecção, porém tem uma questão. Se a gente tem um catéter no ventrículo do indivíduo, a gente pode pegar e ajudar a tratar tirando o líquor dentro do crânio. Com a monitorização intraparenquimatosa, a gente vai colocar um eletrodo ali que vai ajudar a monitorar a pressão. E isso pode falhar com o tempo e não é terapêutico. A subaracnoide é raramente usada por conta que pode coagular e vedar o dispositivo, e a epidural tem pouquíssima acurácia, então esses últimos dois não têm sido mais tão utilizados. E existem maneiras não invasivas que ainda estão sendo pesquisadas, como o Doppler transcraniano, a pressão intraocular e o deslocamento da membrana timpânica também tem sido postulado que pode ser uma maneira de monitorar. Tá, então vamos monitorar. O que a gente vai monitorar? É só a pressão?
Vem comigo aqui nessa questão pra gente pegar e ver exatamente o que a gente vai monitorar. Mulher, 42 anos, com hemorragia intracraniana decorrente de aneurisma cerebral roto em ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva, pressão expiratória final positiva de 5 centímetros de água, será submetida à craniectomia descompressiva. Possui os seguintes parâmetros hemodinâmicos: pressão arterial sistêmica média, 60 milímetros de mercúrio, pressão intracraniana, 15 milímetros de mercúrio, pressão venosa central, 14 milímetros de mercúrio. Sua pressão de perfusão cerebral em milímetros de mercúrio é igual a... O que é pressão de perfusão cerebral? Isso é um outro valor que a gente vai monitorar também, que é importante para a gente pegar e guiar a nossa conduta terapêutica. Pressão de perfusão cerebral indica a adequabilidade da perfusão cerebral. A gente tem que ter uma pressão de perfusão cerebral adequada para que a gente não provoque isquemia. E o que isso traduz para a gente? Não adianta de nada a gente diminuir a pressão intracraniana se a pressão arterial média cair também junto, por exemplo. Porque daí muitas vezes a gente pode prejudicar a pressão de perfusão cerebral. Então a gente tem que ter esse balanço sempre. Diminuir a pressão arterial média, ela passa a ser uma coisa que não é tão urgente, então a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso, 60 menos 15, podem fazer na calculadora, se vocês quiserem, eu deixo, 45. Então, a meta terapêutica geral é manter a pressão intracraniana de menor que 22 milímetros de mercúrio e a pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70 milímetros de mercúrio. Uma coisa importante, eu tirei esses dados aqui, todos de um protocolo, de um guia de cuidado que é disponibilizado pelo Hospital Albert Einstein. Então, se vocês quiserem, depois no resumo eu posso disponibilizar o link certinho, tem nas referências também, vocês podem pegar e dar uma estudada de maneira mais fidedigna lá e rever os protocolos. De medida geral, bom, a gente tem que primeiro fazer o ABC, ou seja, garantir a via aérea, garantir a respiração e a circulação do paciente. Não adianta de nada a gente pegar e tratar o paciente para isso se ele não está conseguindo respirar direito. A gente precisa manter a cabeceira elevada de 30 a 45 graus, em posição neutra do pescoço. Precisamos prevenir e tratar a febre. E uma coisa que é importante, a imagem. Quando que a gente vai entrar com a imagem? Depois de estabilizar o paciente. Estabilizou o paciente, a gente pode partir para fazer uma tomografia. E é preferível a tomografia justamente pela rapidez de se fazer esse exame, em comparação com a ressonância magnética. A gente vai estar usando soluções hipersalinas, principalmente para tratar, ou manitol. Ou seja, a gente dá preferência a fluidos que são hipertônicos ou isotônicos. Por quê? Porque a gente tem que evitar a todo custo a hiponatremia. Ela é extremamente deletéria dentro da hipertensão intracraniana. E dentro de algumas determinadas etiologias, como tumores cerebrais, abscessos, doenças inflamatórias, a gente pode usar corticoides. E é por isso também que é importante a gente conhecer a etiologia do porquê que tá. O Hospital Albert Einstein traz dentro desse guia como uma questão muito importante para tratar a hipertensão intracraniana é delimitar a etiologia. E a partir do momento que a gente delimita a etiologia, a gente consegue pegar e tratar definitivamente a causa da hipertensão intracraniana. Então, a gente também, depois desse primeiro passo, a gente vai checar causas possíveis extracranianas de hipertensão intracraniana, como febre, acinorreia ventilatória, crises convulsivas, hipotensão, pneumotórax, compressão cervical, hipertensão abdominal, dor e bexigoma. São algumas das causas que a gente pode pegar e estar fazendo. No tratamento, agora, a primeira etapa, a gente entra com a terapia hiperosmolar, que nem eu falei. O UpToDate traz que a solução hipersalina, ou seja, com NaCl 20%, tem tomado o primeiro lugar em comparação com o manitol. Então, a gente pode preparar nas seguintes dosagens. Eu não vou ficar lendo para agilizar o tempo de vocês, que eu sei que vocês têm pressa também.
A gente também pode lançar mão de uma hiperventilação temporária, importantíssima. Essa hiperventilação é temporária. A gente não vai fazer isso para a vida inteira. A gente pode fazer em menos de 2 horas. Isso mostra que dentro desse tempo tem o benefício de diminuir a hipertensão intracraniana. Drenagem de líquor, e aí é porque uma razão pela qual a gente usa a monitorização intraventricular, porque permite que a gente faça essa drenagem e a gente já começa a ponderar no tratamento cirúrgico, já começa a chamar teu amigo neurocirurgião. Amigo, talvez a gente tenha uma cirurgia para você. Se for refratário, a gente começa a considerar uma nova tomografia e parte para as seguintes medidas. Em terapia hiperosmolar, para natremias mais elevadas, a gente aprofunda a sedação e analgesia, a gente pode associar um anestésico e devemos continuar com bloqueio neuromuscular. A gente começa a considerar a craniectomia se indicado. Por exemplo, em um edema cerebral difuso após o TCE, ou um acidente vascular encefálico isquêmico maligno da artéria cerebral média, que a gente tem esse edema acontecendo, às vezes a solução é tirar a tampa e deixar crescer o cérebro, porque isso vai evitar com que haja lesão de determinadas estruturas. Se ainda não der certo, a gente parte para a terceira etapa, que é titular sedação parasuto com supressão no eletroencefalograma. Então, nós partimos com tiopental, no caso. A gente pode iniciar já um barbitúrico. Começamos a uma hiperventilação moderada. A gente pode lançar mão da hipotermia moderada também, porque isso ajuda a diminuir o metabolismo encefálico e isso ajuda a preservar as estruturas do cérebro. Ufa, bastante coisa. Recomendo vocês pegarem e darem uma paradinha. É um guia muito bom esse do Einstein. Ele está disponível na internet. Então, recomendo que vocês deem uma pesquisada, deem uma olhada com mais calma. Tem mais indicações lá. Então, é bem legal. Eu recomendo todos vocês darem uma olhadinha. Então, o aumento de pressão intracraniana é linear? Retomando o conceito lá inicial de fisiologia. E a resposta é não, falso. A gente tem que... Primeiro vão ter mecanismos compensatórios para depois a gente começar a ter o aumento de pressão intracraniana. Pesquisar a etiologia é o primeiro passo em hipertensão intracraniana. Não. A etiologia é importante, no fim das contas, para a gente tratar o paciente? Sim. Ela vai ser importantíssima a gente entender por que a hipertensão intracraniana aconteceu. Mas a primeira coisa é certificar se o paciente está estável. Não adianta de nada a gente investir nosso tempo para pesquisar a etiologia se o paciente não está conseguindo nem respirar. A gente tem que primeiro garantir que o paciente possa ter condições de sobreviver tempo suficiente para poder tratarmos a etiologia, para daí sim a gente ir atrás de investigar ela. Na prática, ETS, sexo masculino, 58 anos. A queixa principal, o pai está confuso. O paciente chega ao consultório acompanhado de filho mais velho e este relata que há 3 dias o pai tem se queixado de diplopia, tendo dificuldades em pegar uma caneta para escrever. Se a pessoa vê 2 canetas ao invés de uma, ela vai ter dificuldade de acertar qual que acerta. Desde esse momento, começou a ficar mais sonolento, evoluindo com náuseas há 2 dias atrás e vômitos desde ontem. Hoje acordou confuso, sem conseguir entender onde estava, ficando agitado. De história mórbida pregressa, o filho conta que há 6 dias atrás, pai apresentou queda da própria altura ao sair do bar que frequentava diariamente com os amigos. Refere que pai é etilista e desde que conhece por gente. No quadro, procurou serviço hospitalar, sendo dispensado sem realização de outros exames. Isso aqui não necessariamente quer dizer um erro, tá, gente? Às vezes é muito fácil a gente pensar que, não pediu nada, coisa e tal, que erro. Mas a gente tem que considerar a natureza da queda, a gente tem que considerar várias outras coisas que vocês vão poder ver na aula de traumatismo crânioencefálico, quando que a gente pede mais exames para investigação de um traumatismo crânioencefálico leve. No exame físico, a gente tem um regular estado geral, escala de coma de Glasgow de 13, porque o paciente está confuso, ele não está muito bem orientado, ele não está conseguindo localizar bem os estímulos, ele está corado e está hidratado. A gente tem a frequência cardíaca de 85, uma pressão arterial de 150/90,
tempo de enchimento capilar de 2 segundos, uma temperatura axilar de 36,7, saturação 99, frequência respiratória de 15. Esse paciente está estável? Sim, aparentemente sim. Ele está um pouquinho rebaixado, mas vocês podem ver, o rebaixamento de consciência ele foi ocorrendo no decorrer do tempo. Então esse aqui é um paciente que a gente poderia pegar e solicitar uma tomografia. Até porque, por conta da etiologia. Se vocês forem pegar e dar uma estudada, aqui ocorreu um traumatismo crânioencefálico. Não importa o que possa ser, tem um traumatismo crânioencefálico. E traumatismo crânioencefálico com redução de nível de consciência já é uma indicação para tomografia. E nesse caso aqui, a gente tem que o paciente está ok. Mas o que acontece? A gente tem pupilas com diminuição da reatividade de estímulos luminosos isocóricas, fundo de olho apresentando papiledema. A gente vai precisar fazer medidas gerais, né, gente? Porque a gente tem... aí a gente faz medidas gerais, porque a gente tem uma suspeita clínica de hipertensão intracraniana e a gente pede uma tomografia. E a hemografia mostra um hematoma subdural com hiperdensidade e hipodensidade em diferentes partes, com desvio de linha média e apagamento das tenas da base. A gente tem sinais tomográficos de hipertensão intracraniana e de um hematoma subdural. E esse hematoma subdural, vocês veem, ele foi evoluindo no decorrer do tempo. Ele tinha sinais de hiperdensidade, que são sinais agudos, e hipodensidade são sinais de hematoma subdural crônico, ou seja, ele está naquela janela de hematoma subagudo. E é bem típico isso acontecer. Em etilistas, hematomas subdurais por queda. Isso é uma coisa que é típica acontecer em um quadro que é bem evidente. Então, como vocês podem ver, a hipertensão intracraniana é uma emergência clínica. Se a gente pega uma hipertensão intracraniana, isso vai para o nosso plantão e muito provavelmente esse vai ser o caso mais grave e mais atento para a gente ficar durante a nossa prática médica. O melhor tratamento é sim a resolução da causa. Porém, independentemente da causa, o tratamento inicial deve ser estabelecido obedecendo os princípios de ressuscitação do paciente. Lembrar, não adianta a gente descobrir a causa se o paciente está desfalecendo na nossa frente. A gente tem que sempre primeiro visar estabilizar o paciente. A monitorização e a imagem devem ser realizadas assim que possível. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham bons estudos.